E aí, seus piradeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 11 do Brasileirão. 11ª rodada, ficou mais bonito. Bonito. Enfim, segue com a gente, dá uma curtida aí, dá um like. E o que mais, Felipe? E deixa os palpites de vocês, né? Vamos ver quem vai imitar aí nessa rodada, já que o Alisson vem tentando salvar aí o canal, mas tem que ter gente aí nos comentários também para salvar, né, Alisson? É isso aí, editor. Solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar, né? Não temos intuito da dica de aposta, não é um placar que te elabora para você gastar o seu dinheiro, é apenas uma resenha, uma análise, uma estatística do que te acha vai acontecer. E vocês já sabem, né? Vocês participem aí com a gente, tentando cravar 3 ou mais placares pra gente falar o nome de vocês aqui. É pura brincadeira, valeu? Show de bola, pura resenha. Mas falando em resenha, né, Alisson? Rodada passada, basicamente você acertou um placar, né? Cravou um placar, mitada não veio por aqui. E pelo jeito também não veio aí com os nossos amigos aí do canal. Ninguém avisou nada no Instagram, então sinal que ninguém imitou, né? Rodada para esquecer, com todo respeito ao Mirassol, mas quando o Mirassol venceu o São Paulo fora de casa, eu falei, irmão, essa rodada vai ser bem diferente mesmo, quebrou todo mundo. E enfim, né? Vamos para a rodada nova, que acho que vai dar bom. Foi uma rodada complicada, vamos lá. Então, começando aí, Bahia e São Paulo. Vamos lá rapidinho então, eu vou de 1-0 Bahia. Eu vou de 1-0 Bahia também. Show. Bahia segue a saga de jogar bem, em casa e fora muito mal. Esse campeonato todo mundo praticamente está assim. Nos últimos 6 jogos venceu 5 vezes em casa. Vale lembrar que está invicto em casa no Brasileiro também. Nos últimos 7 jogos levou um gol em 6 vezes. Ou seja, por mais que esteja vencendo, sempre leva gol. Já o São Paulo, nos últimos 10 jogos, teve apenas 2 derrotas. Fora de casa ainda não venceu no Brasileiro, né? Ou seja, não ganha mais, na maioria das vezes também não perde, porque tem 3 empates e 1 derrota fora de casa, ou seja, não ganha, mas também dá um trabalhozinho ali como visitante. Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes, teve ambas marcando, e fato positivo que está 3 vitórias seguidas contra o Bahia. Mas Bahia em casa, muito forte, São Paulo mal, fora de casa, eu vou de 1-0. Maravilha, Alisson. Eu vou junto contigo justamente por essa soma aí, né? Um bom mandante contra um péssimo visitante. Se não fosse para ir no Bahia e chorado com 1-0, eu iria provavelmente no empate, que é o resultado que o São Paulo mais, né, vem praticando aí essa temporada. Bahia 1-0. Show. Vasco e Bragantino. Vamos lá, vou de Bragantino 2-1. Eu vou de 1-1. Show de bola. Muita gente já fala, pô, o Vasco jogando em casa, Bragantino 2-1, mas enfim, vou tentar me explicar aqui. O Vasco continua invicto na temporada em casa, né? São Januário, em casa, porque perdeu o jogo no Maracanã. Nos últimos 7 jogos, 5 vezes teve 2 ou mais gols, jogos sempre movimentados. Fato curioso é que jamais perdeu em São Januário para o Bragantino, mais um ponto a favor do Vasco ainda. Outra curiosidade é que dos últimos 10 confrontos entre eles, teve ambas marcando, ou seja, sempre jogo movimentado. Já o Bragantino, né, tem 4 jogos fora de casa, só tem 1 derrota. Dos últimos 10 jogos gerais, só teve 7 vitórias, tem 7 vitórias. Boa fase demais, um confronto bem equilibrado. Porém, né, nos últimos jogos, o Vasco tem dado espaço para os adversários jogar aí, algumas chances perigosas, e é isso que me fez acreditar que o Bragantino possa vencer o Vasco. O Vasco dá muita brecha, apesar de ser um time bem ofensivamente. Então, por isso, Bragantino 2-1, mas é um jogo que pode acontecer de tudo. Show de bola, Alisson. Eu também acho que pode acontecer de tudo. Inclusive, até o Vasco fazer uma ótima partida e vencer, vem tentando melhorar aí com o novo técnico, mas, né, como você disse, pega um time muito forte, que vive um momento muito bom, inclusive jogando fora de casa. Nesse equilíbrio eu vou de 1-1, mas, né, um ponto em comum aí que a gente acha que os dois times vão marcar gols, né? Show de bola. Vamos lá, Mirassol e Sport. Mirassol 2-1, na minha opinião. Mirassol 2-1 também, Alisson. Show. Até agora 2 placares iguais. 2 iguais. Sabe o que significa? Que a gente vai errar tudo. Enfim. Mirassol tá surpreendendo todo mundo aí. Nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. Não perde a 3 jogos seguidos também. Lembrando que nos últimos 10 jogos, em 8 vezes teve ambas marcando. É quase certo de ter ambas marcando. E também é mais um time invicto em casa, ou seja, não perdeu ainda. Pega o Sport, não consegue sair da lanterna, incrível. Já são 9 jogos sem vencer. Lembrando que ainda não venceu no Brasileiro ainda. Acho difícil vencer o Mirassol fora de casa, então 2-1. Mas o jogo do Mirassol sempre acontece loucura também, né? Exatamente, é o que eu ia falar. Também vou de 2-1 pro Mirassol, que é um placar que com o Mirassol até acontece, né, com uma certa frequência. Ainda quando perde também, né, normalmente marca gols. Então a maioria dos jogos do Mirassol aí com gols para os dois lados. E o Sport nessa fase absurda, né, não consegue vencer no campeonato. Então tudo favorável pro Mirassol. Mas, como você disse, é aquela partida que a gente fica com receio, né? Pois é. Tá tudo muito indicado, então vai saber. Mas 2-1 Mirassol. Show. Santos e Botafogo. 1-1, Felipe, na minha opinião. 1-1 também. Vamos, mais um placar junto pra te errar junto. Vambora. Santos, nos últimos 10 jogos, só venceu 2 vezes. Lembrando que esse jogo acho que o Neymar vai jogar, tem essa situação toda, né? O time só tem uma vitória em casa até agora. Fato positivo é que tá 9 jogos seguidos sem perder pro Botafogo em casa. Ou seja, a gente sempre foi muito forte, né? Em outras temporadas.
Vale lembrar também que a maioria dos seus jogos tem tido poucos gols. Nos últimos 7 jogos e 5 vezes teve 2 ou menos gols. Botafogo, né, que nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. O fato negativo é que ainda não venceu fora de casa no Brasileiro. E nem sequer marcou gol também. Ou seja, não basta só não vencer, né? Nem marca gol. Fato positivo é que não perde para o Santos a 3 jogos seguidos no geral, né? Por esse equilíbrio eu vou de empate 1-1, porque o Santos em casa vai querer, né, se sobressair. O Botafogo é muito mal fora de casa, mas tem que pontuar no campeonato. Então 1-1, equilíbrio. Maravilha, se foi nessa lógica aí também, 1-1, principalmente pelo Botafogo ser um péssimo visitante, né? Se fosse por fase, obviamente o Botafogo vive um momento bem melhor, né? Apesar de não ter embalado ainda no Brasileirão, mas no contexto geral a temporada não é ruim, diferente do Santos, mas fora de casa o Botafogo realmente ainda não conseguiu se acertar, então acho que o Santos vai tentar, né, se impor, Sim. E aí no equilíbrio 1-1. Show. Juventude Grêmio. 1-1 de novo, Felipe. 1-1 também. Meu Deus do céu. Juventude já está 7 jogos sem vencer, levando um gol a 9 jogos seguidos. Juventude, apesar de só ter uma derrota em casa, deixou de vencer também, ou seja, aquela história do Juventude vencer em casa e perder fora até acabou um pouco. O fato positivo é que está 3 vitórias seguidas enfrentando o Grêmio em casa, ou seja, eles se enfrentam bastante no Campeonato Gaúcho. O Grêmio, que subiu na tabela, está 3 jogos sem perder, muito bom, e sem levar gol também. Fato curioso que vem levando gol a 7 jogos seguidos contra o Juventude, ou seja, é um clássico muito movimentado. Por isso, vou de 1-1, mano. Pra achar equilíbrio também. Maravilha, Alisson. 1-1 também, justamente por esse equilíbrio. O Juventude deixou de ser forte em casa, né? Se fosse em outros tempos aí, era uma vitória quase certa, digamos assim. Lógico, respeitando o adversário, mas porque o Juventude estava muito forte em casa. Mas caiu esse rendimento, pega o Grêmio que está tentando se recuperar. Então, mais uma vez, por esse equilíbrio, 1-1. Show. Flamengo e Fortaleza. Eu vou de Flamengo 2-0, mano. Eu vou de Flamengo 3-1. 3-1. O Flamengo meta 3 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder. Vai lembrar que ainda não perdeu no Maracanã, ainda jogando no Brasileiro, levando apenas um gol em 5 jogos como mandante. Então, já é muito poucos gols. Realmente a defesa do Flamengo é muito boa. Pega o Fortaleza, né, que fora de casa ainda não venceu. Só essa soma aí já dá um placar pra gente tentar acertar. E só marcou 2 gols fora de casa também. E tá 4 jogos também sem vencer. Apesar de ter se classificado na Sul-Americana, ou seja, a vaga lá, foi sem vitória, né? Dureza pro Fortaleza esse jogo, então, mano, vou de 2-0 pela soma dos placares estatísticos. 2-0. Perfeito, né? Pegou todas as probabilidades, né? Jogou dentro de... Isso vai errar. Mas tá bom. Mas é isso, é assim que funciona. Cara, eu vou de 3-1, realmente é muito mais achismo de um jogo diferente do que vem acontecendo do que em si, estatística e realidade, que o Flamengo não vem conseguindo marcar tantos gols assim, né? E o Fortaleza também não é um time que sofre tantos gols assim. Mas para esse jogo o Flamengo vai sendo muito cobrado por partidas não tão boas, né? Então acho que vai tentar se impor, né, desde o começo do jogo. E como o Fortaleza não vive um momento tão bom assim, de repente o Flamengo consegue um placar um pouco melhor, né, por ser o mandante aí. Então vou de 3-1, mas é muito mais chute mesmo do que... Vai dar bom, pô. Assim que normalmente dá bom, né? É isso aí. Mas vamos lá, seguindo, Ares. Corinthians e Vitória. 1-0 Corinthians. Eu só aumento o golzinho aí, Corinthians 2-0. Show. Corinthians muito forte em casa, né, Felipe? São 5 jogos, tem 4 vitórias e um empate apenas, ou seja, ainda não perdeu. O time está 6 jogos sem perder em casa no geral também. Tem tido jogos pouco movimentados, né? Nos últimos 5 jogos e 5 vezes. Nos últimos 5 jogos teve 2 ou menos gols. O fator casa muito forte aí pro Corinthians. Pega o Vitória que está 3 derrotas seguidas, ainda não venceu fora de casa, assim como o Corinthians, né, costuma ter jogos pouco movimentados. O fato negativo é que não vence o Corinthians há 6 jogos seguidos. Então, todas essas somas aí, vou de 1-0. Maravilha, você citei só um golzinho aí pro Corinthians, né? Por ser aí o mandante, como você disse, vem num momento bom quando joga em casa. O Vitória, pelo contrário, né, não vem conseguindo bons resultados. Então, essa soma aí de fatores, acho que dá pro Corinthians ter um placar um pouquinho maior, 2-0. Show. Ceará e Atlético Mineiro. 2-1 Ceará. 1-0 Ceará. Ceará é outro time aí que só vence em casa e fora, né? Não costuma ter mesmo sucesso. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate, levando apenas 2 gols nesses jogos também em casa, além de estar a 3 jogos invictos contra o Galo jogando em casa também. Ou seja, todos os fatores de casa a favor do Ceará nesse jogo. Pega o Atlético Mineiro que está 5 jogos sem perder, 3 jogos sem sofrer gol, a fase está começando a melhorar. Não perde para o Ceará 3 jogos também direto aí seguido. Fora de casa tem apenas uma vitória, né, que desanima também. Apesar da boa fase e do bom retrospecto, vou no time mandante aí, 2-1 Ceará, mas o Atlético pode dar trabalho nesse jogo. Verdade, Ares. Eu vou de 1-0 aí pro Ceará, justamente pelo ponto-chave que você trouxe, que é o fator casa, né, pro Ceará, que vem sendo muito forte. Mas como o momento do Atlético é um pouco melhor do que estava, né, algumas rodadas aí
anteriores, pode ser que saia um empate, de repente até uma vitória do visitante, não seria surpresa, mas ainda assim sigo com o comandante 1-0. Show. Agora jogão em Aras, Cruzeiro e Palmeiras. Mano, vou de 2-1 Palmeiras. Eu vou de 2-1 Cruzeiro. Boa, imaginei que ia ser isso. Esse jogo aqui pode acontecer de tudo, Tudo galera. pode acontecer. Cruzeiro tá em incríveis 10 jogos sem perder, a 4 jogos sem levar gol. Incrível. Não perdeu em casa ainda, onde vem muito forte, né, no brasileiro. De suas 6 vitórias no campeonato, 4 foram em casa. E o fato negativo é que tá 4 jogos sem vencer o Palmeiras em casa. Aí é um pontozinho aqui puxa pro Palmeiras. E o Palmeiras, né, que é um dos melhores visitantes do campeonato, tem 5 jogos fora de casa e 5 vitórias, incrível, levando apenas 3 gols nesses jogos. Ela tem um tabu de 8 jogos sem perder para o Cruzeiro no geral também. Jogo bom de assistir, vou de Palmeiras pela boa fase, apesar que o Cruzeiro também está na boa fase, mas enfim, essa fase fora de casa do Palmeiras, esse tabu me fez dar um pontinho a mais do Palmeiras, mas tudo pode acontecer. Maravilha, Aras. Eu realmente fui com o momento aí do Cruzeiro, mas igual você disse, o momento do Palmeiras também é muito bom, né? Loucura isso, falar que o visitante tá visitante 100%, né? Que pode, Isso é coisa você falar do mandante, né? Sim. Não do visitante, mas coisas aí do Palmeiras. Então, realmente, a gente espera um grande jogo. Talvez um empate seria muito equilibrado. Se fosse o Cruzeiro do começo da temporada, aí, né? Sim, aí. Muito tranquilo. Mas o Cruzeiro de agora é um outro Cruzeiro. Então, né, vou pro outro lado aqui no 2-1 pro Cruzeiro. Tô sempre pra seja empate, né? Que não seja um 0-0, né? Pois é, mas tem essa. Pode acontecer. Então, pra fechar, esse Internacional e Fluminense. Vou de 1-1, mano. Acho que é o quinto 1-1 que eu coloco aí. Vou de 1-1 também. Então é o sexto que a gente coloca, 10º, sei lá. Inter tá 5 jogos sem perder. No brasileiro, porém, vem de 4 jogos sem vitória. Ou seja, vem vencendo alguns jogos aí, Copa do Brasil, Libertadores, mas terá no mole no Brasileirão. Fato positivo é que não perde o Fluminense há 3 jogos seguidos. Nos últimos 10 jogos que enfrentou o Fluminense em casa, também só perdeu 1, ou seja, é muito forte o movimento do Fluminense em casa. Pega o Fluminense que está 4 jogos sem perder, fora de casa só tem 1 vitória até agora, é um time que é um contrário do Palmeiras, né, um péssimo visitante. Dos seus últimos 5 jogos, em 4 vezes teve ambas marcando. Fora de casa, no geral, nos últimos 5 jogos só tem 1 vitória, né, e essa vitória foi na Copa do Brasil contra a Aparecidense, com todo o respeito para a Aparecidense, mas é um time bem inferior. Então, por esse fator fora de casa, o Fluminense ruim, mas pelo time estar na boa fase, eu vou de 1-1, porque também não estou confiando muito no Inter no Brasileirão, não. Eu também, Alisson, vou de 1-1 justamente por isso. O Inter, apesar de ter o mando de campo aí, que poderia ser muito importante se fosse um outro Inter, mas o momento não é dos melhores, então não passa aquela confiança toda. Sim. E o Fluminense, apesar de não ser bom como visitante, mas vive um momento, né, melhor do que o Inter, então a gente acaba indo nesse equilíbrio, vou de 1-1 também. E é isso, fechou, galera. Boa sorte pra vocês. Vocês têm que cravar aí, galera. Confia na gente não. Vocês cravam, mandam pra gente pra poder estudar ver o conteúdo aqui. Legal. Se não esperar da gente, tá lascado. Tá ferrado. Mas enfim, tamo junto. Valeu. Valeu.